A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é 23 de agosto de 2025 e eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para você, meus queridos ouvintes, amigos da palavra de Deus, que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas antes de falar a palavra, eu gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs e aos meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, acessem o sininho e compartilhem essa palavra com outras pessoas, né? Para que elas sejam evangelizadas, para que essa palavra venha a ser alcançada, né? Há milhares e milhares de pessoas que necessitam ouvir esta palavra. E desde já também, meus irmãos, eu quero agradecer uma vitória que eu recebi. Os irmãos sabem que eu estava gravando o vídeo por 2 vezes, né? Com a câmera do celular da minha filha, que estava um pouco escura, que eu falei. E não estava com uma imagem muito boa, né, para eu gravar os vídeos. E eu quero agradecer, irmão, pois Deus usou, né, uma pessoa e me abençoou com um aparelho novo. E eu estou gravando justamente com esse aparelho novo, pois o meu quebrou e eu não tive condições ainda de consertar. Mas ganhei um aparelho novo, que Deus venha abençoar cada vez mais a vida deste abençoador que me abençoou. Amém, meus irmãos? Eu não vou dizer quem é, porque esse abençoador, ele não quis, né, que eu falasse quem foi, mas que Deus abençoe, Deus sabe quem é, que Deus abençoe este abençoador e toda a sua família. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui em Lucas, o 12, e o verso 8 e 9, que diz assim: Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante dos homens, e também Perdão, meus irmãos. Tornando ao versículo 8. Digo-vos, pois, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus diz, meus irmãos, sobre a confissão, a importância da confissão de um pecador que se arrepende e quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus. É muito importante, irmão, esta confissão, porque a palavra de Deus vem nos dizer que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele também nos confessará diante do Filho dele e dos anjos. Mas aquele que negar, ele também o negará. E muitos devem estar se perguntando, você que não aceitou Jesus, que ainda não tem conhecimento da palavra de Deus, alguns até têm, mas infelizmente falta-lhe força, né, para entregar a vida ao Senhor. Mas a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que nós devemos sim confessar
o nome do Senhor Jesus diante dos homens e diante dos anjos. Para que quando chegue o dia do Senhor, a gente também não venha a ser negado. E muitos devem se perguntar, como vou fazer, Rafaela, para confessar o nome de Jesus na minha vida? Irmão, quando muitas das vezes a gente sai para evangelizar, né? E a gente fala a palavra de Deus, a gente fala com o pecador, explica, né, sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus. Por que aquele sacrifício no Calvário, que foi justamente para que eu e você estivesse aqui hoje. Mas a palavra é bem clara quando ele diz que se você, meu amigo ouvinte, muitas das vezes a gente sai para evangelizar e a gente perguntamos, né, ao pecador se ele quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. E muitos dizem que não quer. Fazendo isto, aquela pessoa, você que já fez isso, você que faz isso, se não sabia, fique sabendo, fique ciente que fazendo isso, no momento que você diz, agora eu não quero aceitar não, você está negando a Deus e a seu filho. Mas no momento que você diz que aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, a palavra de Deus diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados. E a palavra ainda diz: no 9, verso 9, mas o que negar diante dos homens será negado diante dos anjos e de Deus. Quando você diz, meu querido ouvinte da palavra de Deus, que diz que não quer Jesus, muitas das vezes as pessoas chegam para evangelizar, para falar de Jesus e perguntam, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí você diz, agora não, quero não. Outro dia, a partir daquele momento ali, você está negando Jesus. E aí é que mora o perigo. Quando você diz muitas das vezes, agora não, outro dia quem sabe, fica orando. Meus irmãos, amanhã pode ser tarde. A porta da graça está aberta, meu querido amigo, você que ainda não aceitou Jesus. Por que você nega Jesus? O que foi que ele te fez para você dizer não? Não ao Senhor que deu a sua vida por mim e por você. E de sim ao mundo. Aquela porta larga que no final a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Não só a morte, querido ouvinte da palavra de Deus, dessa carne não, mas também da espiritual, onde nós iremos prestar conta ao nosso Deus no dia do Senhor. Depois da morte, segue-se ao juízo. E o inferno existe e o céu também. E eu quero te dizer uma coisa. O inferno não foi feito para mim nem para você não, meu amigo.
Deus, Ele quer que todos sejam alcançados pela sua graça e misericórdia. Você quer ser alcançado? Você quer ter um repouso tranquilo e de paz depois que partir desse mundo? Então confessa a Jesus. A porta da graça de estar aberta. Porque a palavra é bem clara quando diz: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho confessará diante de Deus e dos anjos. Então, à medida que você diz, eu aceito Jesus como meu Salvador, pode ter certeza que naquele grande dia, Deus vai ver que seu nome está lá no livro da vida, escrito. E vai dizer, vinde bendito do meu filho. Vinde bendito, filho meu. Para você e eu desfrutar aquele grande banquete que vai haver no céu. Cristo veio buscar a sua noiva. O que você está esperando para confessar que Jesus é o Salvador da sua vida? Não negue a Jesus. Não negue. Porque duro é ouvir esta palavra. E duro é para mim falar sobre ela. Mas eu tenho que te alertar, meu amigo, minha amiga, você que não aceitou Jesus. E você também pode conferir Lucas 12, 8 e 9. Que se você não confessar o Filho de Deus como seu Salvador, o Senhor também vai te negar. Dirá o Senhor naquele grande dia, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É dura essa palavra, meu irmão e irmã, meu queridos ouvintes da palavra de Deus. É dura. Mas de que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que adianta você se desfrutar das maravilhas, das coisas vi deste mundo e no final de tudo perder a sua alma porque você não aceitou Jesus, porque você não confessou Jesus? Eu creio que esse globo terra, uma grande parte já foi evangelizada e já conhece o Senhor Jesus e também a sua história sobre a cruz para me salvar e para te salvar. A palavra de Deus diz também, meu amigo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai ao céu se não for por Ele. Ele é a porta. Ele é o caminho. E para você ter acesso ao Pai, para você ter acesso à salvação eterna, você precisa aceitar o Filho de Deus como seu Salvador. Você precisa confessar com a sua boca. Quando alguém chegar, quando alguns irmãos chegar perto de você e for evangelizar e perguntar, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aceite. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque, como eu já falei, pode ser tarde. Nós somos como uma lâmpada. Rafaela que o diga. A lâmpada está aqui acesa, mas a qualquer momento ela pode queimar, e aí? A mesma coisa é a nossa vida.
Eu posso estar falando com você agora, meu querido amigo da Palavra de Deus, e daqui a pouco o Senhor me tomar para a glória, e aí? Mas eu tenho meu passaporte garantido. Se eu morrer agora, eu vou em paz, para a glória de Deus, porque eu já confessei, não só de boca, mas de obras, de ação, porque tudo isso conta. Não adianta você dizer que aceitou Jesus como seu Salvador e deixar o velho homem ficar como estava. Deixar a sua carne reinar. É renúncia, você tem que renunciar a muitas das coisas. Aquela cervejinha que você gosta de tomar com os amigos, aquele pagode, aquelas músicas, né? Aqueles vícios. Você tem que abandonar tudo isso que não faz bem para você, nem para a sua saúde. O cigarro, por exemplo, foi um grande inimigo e é um grande inimigo meu. Meu pai fumava muito. Mas o que foi que o cigarro deu a meu pai no final das contas? Um câncer pulmonar que se espalhou por todo o corpo e levou meu pai. Mas Cristo, Ele tem vida e vida com abundância para a minha e a tua vida. Não olhe para as coisas deste mundo. Olhe para Cristo. E não se apresse em ficar preocupado e dizer, mas será que eu vou ser liberto? Se você não for liberto logo, mas Deus vai lhe libertar, porque Ele é poderoso para fazer. Deixe quem quiser lhe criticar. A palavra de Deus diz, venha como estás. Mas Ele não diz, permaneça como está. Mas venha como está, deixe Deus trabalhar. Se você não conseguir largar o vício logo, mas Deus, aleluia, através da sua oração, da sua dedicação, da sua fé, você vai deixar. Deus, Ele vai te libertar. Porque o reino, meu irmão, ele é tomado à força. O reino que eu quero ir é tomado à força. A mesma coisa é o vício. Você tem que lutar. Você tem que ter fé e você vai vencer. Você vai conseguir se libertar. Deus vai te libertar. Deus vai te ajudar. Não te preocupa, não. Comentário de A, de B, de C, não. Se Deus te escolheu, é porque Ele sabe que você é capaz, que você consegue. É só deixar Ele entrar no teu coração. É só deixar Ele fazer morada aí dentro do teu ser. E você vai ver a transformação de Deus na tua vida e na vida da tua parentela através de você. Então não negue a Jesus. Torna a dizer quando alguém chegar e lançar o convite, ou se você for a alguma igreja, né, ouvir a palavra de Deus e na hora do convite, o pregador dizer, tem alguém para Jesus, você não se excida, não se prive de levantar a sua mão e dizer, eu quero. Porque quando você fizer isso, aleluia, haverá festa no céu e o seu nome estará imediatamente escrito no livro da vida. E naquele dia, como diz a palavra de Deus,
Ele também vai te confessar. Mas se você negar, continuar com esse coração endurecido, infelizmente, meu querido amigo ouvinte da Palavra de Deus, lamento dizer-te, não haverá mais o que fazer. Porque hoje a porta da graça estará aberta e o Senhor Jesus está como nosso advogado. Mas quando ele vier, ele vai vir como juiz. E aí será tarde. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, porque, como eu falei outrora, você não sabe nem se vai amanhecer vivo amanhã. O amanhã a Deus pertence. Valorize aquele que te valorizou, ainda antes mesmo de você nascer. Derramou seu sangue naquela cruz, foi moído, foi cuspido, foi humilhado por mim e por você. Foi massacrado por mim e por você. Aqueles pregos nas mãos foi por mim e por você. Aqueles pregos no pé foi por mim e por você. Aquela esponja de vinagre foi por mim e por você. E por que você vai negar um homem, um Deus, que só fez pensar em te amar, em me amar e garantir a nossa salvação? Para hoje você dizer que não quer, que não aceita. Mas é como eu falei, não adianta aceitar só de boca. Tem que aceitar e renunciar a si mesmo. Negar as coisas do mundo, das mentiras do mundo. Não é fácil, mas também não é impossível. Então, querido amigo, ouvinte da Palavra de Deus, esta é a palavra que eu vos trago hoje. Aceita Jesus como teu Salvador e veja o que Ele vai fazer na tua vida, na vida dos teus. Não negue a Jesus. Não negue. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. Quando você estiver na presença dEle, não saia, não deixe, não desista, como Ele não desistiu de mim nem de você naquela cruz. Ele foi até o final. Calado, como ovelha muda para o matadouro. Jesus te ama. Jesus quer mudar o quadro da tua situação. Aleluia. Os sinais já nos alertam que o Mestre vem buscar a sua noiva. E eu quero que você, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, venha gozar a salvação, a alegria, a felicidade de ver o Senhor Jesus face a face. O inferno não foi feito para mim e para você. Então aceita Jesus. Não negue. Não faça isso. Honre aquele que te honrou na cruz. Aceita o Filho de Deus como seu Salvador. E ande nos caminhos dele. E aí tu verás quão bom e maravilhoso é servir ao nosso Senhor Jesus, que deu a sua vida por mim e por ti. É até aqui, não mais adiante. E Deus abençoe a cada um de vocês.
que vocês procurem a igreja mais próxima da sua casa. Se essas palavras tocaram você, procure uma igreja mais próxima e entrega a tua vida para Jesus. Confessa Ele como Salvador da sua vida. Ou se alguns irmãos for evangelizar e perguntar, aceite o Senhor, porque naquele dia Ele vai te confessar também. É o que Ele deseja para todo o globo terra, para todo ser humano, é que todos nós sejamos salvos. Mas Ele nos deu um livre-arbítrio para nós escolhermos. E eu garanto a você, meu irmão, bom é servir a Jesus. Bom é sentir a presença de Deus e do Espírito Santo, o nosso Consolador, nosso amigo fiel. Fiquem todos na paz e tenham uma boa noite. E não negue mais a Jesus. Abre a porta desse teu coração e deixa Ele entrar e fazer morada, para que você veja a glória de Deus aqui na terra dos viventes. E também, quando este corpo tombar, você vê nosso Senhor face a face, para a glória de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite. Amém, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus. Fiquem na paz, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoe a cada um. Boa noite.